Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando ele abre este capítulo 7 de 1 Coríntios, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Na realidade, ele não está aqui pregando o celibato, como os padres, né? Porque ele vai explicar numa outra passagem que em condições difíceis, não é? Aquele que vai se dedicar à obra do Senhor, ele vai ter menos distrações se ele não for casado. Se ele for só, ele vai ter mais oportunidade de dedicar mais tempo, porque o casado procura como agradar a esposa, não é isso que é dito, inclusive, numa outra passagem, eu não lembro se é nesse mesmo capítulo ou não, talvez seja mais abaixo. E o solteiro não, o solteiro ele tem mais tempo livre para se dedicar às coisas do Senhor, e a solteira também, né? Isso vale para os dois. Mas daí ele mostra também que existe uma preocupação, que alguns poderiam não ter, vamos dizer assim, essa disposição de viver solteiros, e aí cairiam em prostituição. Então, no versículo 2, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Então, isso aqui já deixa claro também a não permissão para que se tenha mais de uma esposa ou mais de um marido. Ele volta àquilo que era no princípio, no Jardim do Éden, quando Deus criou homem e mulher e não tinha a poligamia. A poligamia foi inventada depois por um dos descendentes de Adão, de Caim, que tomou duas mulheres para si. Ali foi a primeira menção que nós temos de poligamia. Depois o próprio povo de Israel acabou seguindo o exemplo dos povos pagãos e também adotaram poligamia, chegando ao rei Salomão, né, a ter um número absurdo de mulheres. E uma vez eu ouvi alguém falar uma coisa interessante, né? Quando lhe perguntaram, mas na Bíblia tinha polígamos no Antigo Testamento, né? Tinha reis e pessoas que tinham mais de uma esposa. Por que não posso ter, né? A pessoa perguntou meio no desafio, né? Aí esse irmão falou assim, olha, procura ler então os problemas que essas segundas esposas trouxeram para segundas ou terceiras ou quartas, trouxeram para esses reis do Antigo Testamento. Pesquisa. Aí você vai entender. E realmente Deus fez um homem e uma mulher, e é um casal. Esse é o plano original de Deus. O que vem depois disso é acréscimo do ser humano. Então cada um tenha a sua própria mulher, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Aí no versículo 3 de 1 Coríntios 7, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. E ele está falando aqui do assunto das relações sexuais. Ele falou disso no versículo 2, não é? Quando ele menciona por causa de prostituição. Ele vai falar disso no versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem um marido, e o marido, etc. E por isso que no versículo 3 também, esse benevolência, cada um pague, o marido pague a mulher devido à benevolência, e a mulher pague ao marido. Da mesma sorte, a mulher ao marido. Ou seja, o marido tem que cumprir com as suas obrigações de marido. Do homem, do sexo masculino. E ela, da mesma maneira, a sua obrigação como esposa. Então, veja que ele está falando de sexo aqui, mas ele não está falando de uma maneira bruta, ou uma maneira vergonhosa, ou uma maneira que possa chocar. Não. Falando como uma coisa perfeitamente natural entre um homem e uma mulher. Então, quando a mulher ou o homem privam
o seu cônjuge do ato sexual, isso é meio caminho andado para a prostituição. E na nossa época agora, para pornografia. Porque aí o outro vai querer se satisfazer de outra maneira. Então nós temos um número muito grande de adultérios e sexo fora do casamento, por causa, muitas vezes, por culpa, muitas vezes, de um dos cônjuges que não cumpre a sua obrigação para com o outro cônjuge. Não pense que isso é só caso de mulher, de homem, né? Geralmente o homem é mais fogoso, né? O homem é mais insaciável, né, nessas coisas. Mas eu recebo também mensagens de esposas perguntando o que fazer, porque o marido diz que não gosta de sexo. E ela tem necessidade e o marido não gosta. Então tem umas situações... quando acontecem essas mensagens, eu nem prolongo muito, eu passo geralmente para uma irmã mais velha. Ó, responde aí. Porque existe também o perigo, né, de você criar um relacionamento por meio de mensagens e tudo mais. E, inclusive, tem um livro do Bruce Anstey que ele diz que um grande número de adultério entre pastores norte-americanos é justamente por eles fazerem aconselhamento de mulheres, né, mulheres casadas, insatisfeitas com o casamento. Então eles pegam e fazem o aconselhamento. A mulher vai lá na igreja dele, vai no escritório, fecha a porta, e daqui a pouco ele está indo além do aconselhamento, né? Então muitos casos acontecem assim, por não se resguardar, né? Sempre quando for aconselhar uma mulher, uma irmã em Cristo, é importante que seja um casal. Nunca o homem sozinho para aconselhar a irmã. Nas questões de casamento, não digo de doutrina, de coisa assim. Nas questões de casamento, de matrimônio, de vida sexual, o importante é que seja um casal, para não criar links, né? Para não criar um clima, vamos falar na linguagem popular hoje, né? Não criar um clima. Então, depois ele vai completar no versículo 4 de 1 Coríntios 7, que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Então, é aquela história do meu corpo, minhas regras. Não, aqui não. Aqui não. Meu corpo, regras do meu marido. E o marido, meu corpo, regras da minha mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem numa mulher. Eu sei que quando a gente lê esse versículo para alguém, a pessoa já logo pensa naqueles maridos animal, sabe aquele cara animal que chega em casa batendo, brigando, bêbado e tal, e quer forçar a mulher, quer estuprar a mulher. Não é esse marido que ele está falando aqui, ele está falando de um lar cristão, de um casamento de um homem e uma mulher, onde existe um respeito mútuo, onde cada um sabe a necessidade do outro, cumpre a necessidade do outro, respeita o outro, ama, né? Tem um relacionamento de amor e não de violência ou de possessão, né? Não é nesse sentido, que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Então o marido não vai chegar e falar assim, eu que mando em você, mulher, você não tem, porque ela pode pegar o resto do versículo e falar para ele assim, não, mas está vendo aqui, ó, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher, então eu que mando em você. Cada um tem poder sobre o corpo do outro. O resumo da ópera é esse, não é? E aí no versículo 5, ele dá um conselho muito prático, né? Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Então, muito importante isso aqui, porque às vezes a pessoa usa do sexo como moeda de barganha, né? Ah, mas se você não fizer isso, então não tem parquinho. Né? Então, usa como moeda de troca. E não é isso que está ensinando aqui, né? Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, os dois chegarem
a esse consenso. E por algum tempo, ou seja, não é para fechar a torneira para sempre. Por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Aqui, deixa eu ver uma outra tradução. Como é que ele fala isso aqui? Para que Satanás não vos tente. Incontinência. Todas as versões. Para que Satanás não vos tente por vossa falta de domínio próprio. Porque é muito fácil, né? A pessoa perder o domínio próprio e achar que a grama do vizinho é mais verde. Agora no versículo 6, 1 Coríntios 7, versículo 6, digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. O que ele quer dizer aqui? Que não vale isso que ele disse? Vale, claro que vale. Mas é uma coisa que não é do tipo, você tem que tomar isso com rigor, né? Fala assim, vamos ver aqui, peraí, tem que fazer assim, então tem que fazer assim, né? Não, é como permissão e não como mandamento. Porque quereria, daí ele vai concluir no versículo 7, quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Como que Paulo era? Aqui, muitos ficam conjecturando se Paulo era solteiro ou se Paulo era viúvo, se Paulo era separado. Eu creio que Paulo era solteiro. Porque o versículo 1, ele já deixou muito claro de que ponto de vista ele está tratando desse assunto. Ora, quanto às coisas que me escrevesses, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então, muito provavelmente, o mais provável é que ele fosse solteiro. Então, quando ele fala, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira, outro de outra. E o próprio Senhor Jesus fala, né, daqueles que são eunucos, né, de vontade própria. Tem uns que são feitos eunucos e outros que são eunucos de vontade própria. Ou seja, o que era um eunuco? Um eunuco era um castrado que nas sociedades antigas eles castravam os homens que iriam trabalhar dentro do palácio e servir as princesas. Então ele não podia ser sexualmente ativo, ele tinha que ser castrado. Por quê? Para ele não interferir na linhagem real. Então ele não poderia ter relações sexuais daí com as princesas e acabar manchando a linhagem real. Por isso que havia os eunucos, né? Os eunucos eram castrados desde criança. Na sociedade coreana e chinesa, principalmente a chinesa, isso durou até um tempo bem recente, que era no começo do século XX, você ainda tinha os castrados no palácio real lá da China, né? Cuidando das princesas. E na Itália, eles levaram a coisa por mais tempo ainda, porque lá tinha um costume de se castrar crianças, meninos. Eles castravam os meninos. Se você quiser pesquisar na internet, castrati, quer dizer, os castrados. Os castrati, eles eram meninos que eram castrados quando eram pequenos, para não mudar de voz, para continuar com aquela voz de criança. Por quê? Porque eles eram meninos criados para serem cantores de ópera. E o último castrati morreu, acho que em 1920, 1930, porque depois proibiram fazer isso, né? Mas na época que era feito, isso era tipo assim, era uma honra. Tinha famílias que entregavam os filhos, o filho, né, para ser castrado, porque se ele conseguisse uma voz boa, ele conseguisse um bom treinamento de cantor, de ópera, ele ia ter uma vida de Elvis Presley, né, de rei, uma vida de famoso, porque os cantores de ópera eram os ídolos da época. Então ele ia ter dinheiro, ele tinha fama, tinha tudo. Então, às vezes, os próprios pais decidiam fazer isso com seus filhos. Mas aqui nós vemos que
no versículo 7, então, ele fala porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Não que Paulo fosse castrado, né? Mas Paulo era solteiro. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, ou seja, um de uma maneira e outro de outra. Isso porque não se pode forçar uma coisa dessas. Porque senão você cai naquilo que fala em Timóteo, né? Das doutrinas de demônios que proíbem o casamento. A coisa mais perversa que existe é a doutrina da proibição do casamento, como existe no catolicismo romano. E aí você vê o resultado, né? Qual o resultado? Até hoje escondiam, até recentemente conseguiam esconder. Mas veio à tona, né? Vieram à tona todos os casos de pedofilia dentro dos mosteiros e dos colégios de padre. Então eles não podiam casar com mulher, e o que eles faziam? Pegavam meninos, né? Os meninos estavam lá em situação de fragilidade, e eles então aproveitavam, abusavam dos meninos. E agora o Vaticano está pagando milhões de dólares em indenizações, porque muitos desses meninos, agora adultos, vieram, expuseram o caso, né? Com advogados, com tudo mais, e aí a verdade veio à tona. Já teve bispo, cardeal, que foi demitido, que foi... porque tinha um problema do Vaticano que não podia sair de lá. Qualquer ação de criminal tinha que ser julgada lá dentro, e eles abafavam muita coisa, né? A mesma coisa acontece também no protestantismo. A gente sabe que quando um pastor troca os pés pelas mãos, mudam ele de cidade, dão uma outra paróquia para ele, lá uma outra igreja para ele cuidar, onde ninguém o conhece, e ele começa de novo. Isso que às vezes causa até problemas depois, né? Eu vi uma postagem de uma menina cristã no Twitter esses dias, e ela postou umas conversas, seus prints, de conversas que o pastor da igreja que ela ia tinha com ela. Então ela diz que na época ela estava meio boba ainda, né? Nova. Ela achava que aquilo era linguagem amorosa do pastor. Não era nada disso. Então ela dá um conselho, fala assim: não deixe, quando o pastor começar com muita intimidade com você, com conversinha de intimidade, fuja. E me parece, a impressão que eu tive, que ela estava falando de algum pastor que era conhecido e tinha acontecido algum problema nesse sentido. Então, Deus coloca muito claramente as divisas, as separações aqui, até onde dá para ir, até onde não pode ir, como você agir com sua esposa, como você agir com seu marido. Todas essas coisas são importantes, porque às vezes um casamento pode ser destruído se um dos cônjuges não cumpre com a sua obrigação. É muito comum acontecer isso. Então é muito importante que cada um entenda que a nossa vida é sempre para o outro. Nós temos que aprender a viver como Cristo, buscando não o nosso próprio interesse, mas o interesse do outro. Que aqui, como ele fala no versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Não que ele faça isso forçadamente, mas por ela ceder o seu corpo para o seu marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. E depois de falar que ele gostaria que todos os homens fossem como ele, mas que cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. No versículo 9 ele complementa, então, que se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então essa é a ordem dada aqui para solteiros e solteiras também, não é? E viúvas ou viúvos. Se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.